Pessoal, vou mandar aqui um passo a passo rápido para quem vai começar a fazer a dieta nesse final de semana, a dieta número 4 da Dayana. Mas lembrando a vocês que na quarta-feira a gente vai estar depois da aula para tirar todas as dúvidas de quem já começou, ou então ajudar quem vai começar a fazer a dieta. Vocês têm que entregar no dia 21, né? Então vai dar tempo, acho que vale só um ponto, né? Mas pode ajudar em vocês. Então vai dar tempo de vocês fazerem essa dieta com calma. Então, começando aí pela parte da pontuação, ela vai dar pontos pelo cálculo do gasto energético total. Lembrando que ela vai dar 4 casos para vocês escolherem apenas um para fazerem a dieta de vocês. E cada caso pode existir uma fórmula do GET diferente, específica para cada caso. Então, eu vou dar algumas dicas que podem levar vocês a encontrarem essas fórmulas específicas, assim como a gente fez na aula de monitoria, né, presencial da última dieta. Então, ela vai dar pontuação também para as medidas caseiras. Lembre-se sempre de referenciar na dieta de vocês de onde vocês tiraram as medidas caseiras para facilitar na hora da correção. E se não referenciarem, ela pode tirar pontos da dieta, porque ela precisa saber de onde foi que tiraram as medidas caseiras e colocar os cálculos das calorias, que a maioria de vocês já devem saber de cor e salteado. Além das referências bibliográficas e a organização que ela tanto bate o pé em cima. Então, o caso 1 aí. A mãezinha levou seu filho para ser atendido por uma nutricionista. A criança tem 9 anos, não pratica exercícios e prefere comer muito biscoito recheado e chilitos com refrigerante. Então, ela dá os dados antropométricos, o peso e a altura da criança. Lembrando, a dica é que existe uma fórmula específica que você pode usar para crianças pré-escolares de 9 a 18 anos do sexo masculino. É uma fórmula da ION de 2005, onde você já calcula o GET total sem precisar calcular o GEB. Então existe essa fórmula. Essa fórmula vai ter lá o GET igual a tanto, vezes tanto, blá blá blá, versus fator atividade. Se vocês não tiverem encontrado, na quarta-feira eu posso levar. Quando vocês calcularem o IMC normal, que ela pede lá pelo RU, né, 95, vocês vão encontrar que essa criança ela está desnutrida. Então, a dieta dela seria interessante vocês aumentarem o nível de calorias que der, né, no gasto energético total dela, para poder elevar um pouco o peso dessa criança. Sempre lembrando, não só nesse caso, mas em todos os casos, que ela quer que vocês façam uma dieta bem variada, com aquela mesma quantidade de no mínimo 5 frutas, 3 legumes. Tenham cuidado também no modo de preparação. Coloquem frutas e legumes cortados de maneira diferenciadas, preparados de maneira diferenciadas, crus, cozidos, ralados, fatiados. Esse é um diferencial na dieta, não só para entregar, mas é um diferencial na dieta como nutricionista, para que não haja aquela mesmice na dieta, para que o paciente não coma sempre a mesma coisa e acabe não enjoando da dieta. O segundo caso, ela já traz uma paciente sexo feminino idosa. Vocês vão calcular o IMC, vocês vão perceber que ela está em sobrepeso. Então, a partir daí, vocês precisam fazer uma dieta, né, com um pouco de redução de calorias, para que ela vá perdendo peso gradualmente.
Vocês podem perceber que ela toma um copo de achocolatado. Tentem colocar na dieta algo que possa substituir esse achocolatado por algo mais saudável, mas contanto que não restrinja totalmente. Pode ser que ela não queira tirar, vocês pensem em uma estratégia para isso. Para calcular o GET e o GEB de um idoso, você pode usar a mesma fórmula para um indivíduo adulto, né? Que é aquela fórmula do GET, que é o TBM versus o fator atividade, onde o cálculo do TBM a gente pode utilizar aquela fórmula da Harris-Benedict. Vai depender de você, é a mesma fórmula para calcular para um adulto. Então você escolhe o tipo da fórmula que quer, mas coloca a referência. Também existe a necessidade energética, a fórmula da necessidade energética, que você pode usar. É só usar a que você achar mais adequada e colocar a referência da fórmula, né? O ano e o autor. Vocês precisam também atentar um pouco aí para o fato de que ela faz alguns exercícios leves, que pode ser uma caminhada, e ela reclama que não consegue concluir os exercícios, e com a dieta foi analisado que ela toma café após o almoço e depois do jantar ela toma um copo de achocolatado. Então vocês podem ver algo relacionado a essa questão que pode ser modificado para que possa melhorar a energia dessa paciente. Vocês também podem prestar atenção, tomar cuidado que os idosos eles apresentam uma intolerância maior ao calor, né, causado pela diminuição do fluxo sanguíneo para a pele e também por alterações na percepção da sede. Então, vocês podem colocar lá nas recomendações finais para eles consumirem mais água, colocarem, por exemplo, já que ela é uma mulher, referenciando, por exemplo, o Magnoni, etc. e tal, ele disse que uma idosa deveria tomar, uma mulher, cerca de 2,7 litros de água por dia. Então, você pode referenciar e colocar lá nas recomendações diárias, recomendações nutricionais no final da dieta, esse consumo de água para a paciente poder ter uma hidratação mais eficaz. Lembrando também que com o envelhecimento, há um déficit também de nutrientes específicos, né, que causam consequências sérias para o corpo, como a deficiência de algumas vitaminas, como a vitamina D, vitamina E, vitamina K. A vitamina K pode causar um maior risco de hemorragias, que ela está contida nas hortaliças, como espinafres, brócolis, repolho, etc. É bom vocês darem uma olhada nisso, nessas vitaminas. Claro que ela só vai pedir algumas vitaminas específicas, né, lá no quadro de micronutrientes, mas além delas, apesar de vocês não precisarem colocar, se vocês escolherem essa dieta, que é a que eu escolheria, para mim é a mais tranquila de fazer, vocês dão uma observada em algumas vitaminas que há um déficit com o passar do tempo, com o envelhecimento, e vocês podem colocar alimentos que possuem um pouco mais, né? Vitamina B12, ácido fólico, AB6, fósforo, potássio, ferro. E lá na explicação da dieta, vocês podem falar um pouco por que colocou esse alimento. Por exemplo, eu vou colocar uma gema de ovo, um pescado ou uma folha verde escura na minha salada, porque ela contém ferro. Para quê? Para evitar que esse idoso tenha uma anemia. Ou então eu vou colocar banana, porque tem potássio, para evitar que ele tenha uma confusão mental ou tenha alguma arritmia cardíaca. Esse tipo de coisa. Pode ser que não tenha lá na tabela de micronutrientes que ela quer que você adeque 100%, né? No caso do caso 1 e 2, vocês precisam adequar 100%, mas mesmo que não estejam lá, vocês podem colocar lá na justificação da dieta isso, porque é uma coisa a mais para a dieta de vocês. Aí vocês calculam o gasto energético total
e vão pensar na dieta para essa idosa. Nesse caso 3 aí, a gente tem um paciente que ele está praticando musculação há 8 meses, 5 vezes por semana, está fazendo uma dieta à base de frango e batata doce e diz que não gosta de frutas. Procurou nutricionista, pois não quer mais ganhar massa muscular, e ele diz que toma um scoop de 25 gramas de proteína. Ela dá os dados antropométricos do paciente e diz para substituir essas 25 gramas de proteína dentro da dieta dele, né, por algum alimento. É um caso meio confuso, né, porque ele está praticando musculação há 8 meses, faz 5 vezes por semana, praticamente quase todos os dias, mas ele não quer ganhar mais massa muscular. Então, vocês vão ter que criar uma estratégia de manter o peso desse paciente, calcula aí o GET e o GEB dele através de fórmulas para adultos normais. Vocês vão manter uma taxa calórica, nível calórico normal, uma dieta normocalórica para eles, para que ele não perca peso, nem ganhe peso, nem massa muscular, na verdade, né? Massa magra, e que ele mantenha o peso dele como ele quer, e que ele retire esse scoop de whey e coloque essas 25 gramas de proteína na dieta dele. Aqui, já nesse paciente do caso 4, ele já pratica há 12 meses Muay Thai, ele é um atleta. Ele diz que é um exercício leve, são 3 vezes na semana, e ele quer ajuda nutricional para aumentar a sua massa muscular. Lembrando que se você optar por uma dessas dietas de atleta, você vai precisar adequar a sua dieta em macro e em micros em 150%. Então, quando vocês fizerem os cálculos de adequação, eles precisam estar no mínimo 150% da dieta. E os outros casos normais, que são o caso da criança e do idoso, os micros e os macros têm que estar adequados no mínimo 100%. Existe fórmula para calcular o GET e o GEB de um atleta, mas ela disse que não deu, então vocês vão calcular de acordo com um adulto normal, vão calcular o IMC, o gasto energético total de acordo com um adulto normal, e a partir desse gasto energético total, vocês vão ter que, a dica que eu dou é aumentar o nível de calorias que vai dar nesse gasto energético total, né? Porque ele quer aumentar a massa muscular. Aí vocês vão ver quais macronutrientes vocês precisam aumentar, vocês já estudaram isso, para poder fazer com que ele tenha esse ganho efetivo de massa muscular magra, né? De preferência. Então, você escolheu o caso aí que mais se identifica, você vai calcular o IMC de acordo com o RU 1995, como ela já coloca lá. Você vai dar o diagnóstico, se ele está sobrepeso, está eutrófico, está obeso. Você vai calcular o GET e o GEB. Aí ela botou o GET e o GET, mas é o GEB e o GET. Escolha o caso que você mais se identificar. Aí ela dá a dica, né, de adequa a dieta do paciente, e não me dá a dica não, ela quer que seja assim, adeque a dieta do paciente no mínimo 100%, e para os pacientes do esporte, do caso 3 e do caso 4, adequem em 150%. E depois vocês vão fazer as recomendações nutricionais explicando o seu cardápio. Então, tudo que vocês colocarem no cardápio, lá nas recomendações, expliquem por que vocês colocaram aquele tipo de alimento, qual o motivo daquele alimento estar na dieta do paciente, o que é que ele vai influenciar no resultado final, no que é esperado para o paciente, dependendo do caso.
Aí em seguida ela vai dar o espaço para vocês colocarem, para vocês escreverem os cálculos, coloquem de forma organizada, vocês já sabem fazer isso. E ela quer que vocês calculem o NPCal e o NDPCal por cento. Isso você só vai. Ela já deve ter dado a aula, claro, senão ela não tinha pedido isso. Mas isso você só vai poder calcular no final da dieta, quando você tiver já todos os valores da quantidade de proteína dos alimentos e a quantidade de caloria total da sua dieta. Então você só vai se preocupar em calcular o NPCal e o NDPCal no final da dieta. Mas aí depois você pode voltar aqui para esse slide, que eu vou explicar um pouco como é que vocês podem fazer isso. Caso não entendam, na quarta-feira a gente explica melhor na aula de monitoria. O que seriam esses cálculos, o NPCal e o NDPCal por cento? Eles são importantes para a gente saber qual é a quantidade de proteína que tem dentro da alimentação, dentro da dieta que a gente está propondo para o nosso paciente. Né? Qual é a quantidade de proteína que vai ser utilizada pelo nosso organismo dentro dessa dieta que a gente está propondo, que a gente está mostrando para o caso, para o paciente que a gente escolheu. Então, para começo de conversa, vocês vão ter que calcular primeiro o NPU. O NPU ele vai representar a quantidade de gramas de proteína da refeição que são utilizadas pelo nosso corpo. Então, a gente vai ter que primeiro separar, depois que você fez a dieta, botou lá na sua tabelinha, né? Você fez a dieta, aí foi separar lá na coluna dos cálculos da dieta adequada, que fica aquele quadro lá onde você põe o alimento, coloca a quantidade de gramas do alimento, a quantidade de carboidratos, gordura e de proteína. Então, ali, a quantidade de proteína já vai, depois que você já fez a dieta, já passou para aquele cálculo, já passou para aquela tabela, que fica lá na página 8 da dieta, vocês já vão ter todos os dados para fazer esse cálculo mais facilmente. Então, o primeiro passo para calcular o NPU vai ser vocês separarem quais são as proteínas de origem animal, quais são as proteínas de origem leguminosas e as proteínas de origem de cereais. Porque aí vocês vão separar em cada grupo, somar cada grupo separadamente, porque vão ter que multiplicar por valores específicos, como vocês já viram em aula, para poder dar o valor do NPCal. Do NPU, desculpa. Então, por exemplo, você colocou lá, vai somar a quantidade de proteínas que colocou de alimentos de origem animal, como leite, carne, colocou queijo, colocou ovo, iogurte, você vai somar a quantidade de proteínas presentes neste grupo de alimentos, que são de origem animal. Depois vocês separam a quantidade de proteínas que vocês colocaram das leguminosas, né? Por exemplo, vocês colocaram feijão, colocaram um grão de bico, uma lentilha na dieta de vocês. A cada tipo de alimento desses, de leguminosas, vocês vão separar e somar esse grupo, a quantidade de proteínas separadamente, assim como o grupo de cereais, que faz parte o arroz, o macarrão, a farinha de trigo, biscoitos, etc. Depois que você somou a quantidade de gramas de proteína de cada grupo alimentar, de origem animal, de leguminosas, de cereais separadamente, vocês então vão ter que multiplicar as gramas somadas de cada grupo pela taxa de absorção de cada grupo, né? Então, cada grupo tem a sua taxa de absorção específica, como no caso do grupo animal, que é 70%. Então, por exemplo, lá a quantidade de gramas de proteína só de origem animal, da dieta que vocês prepararam, deu, por exemplo, 15,50 gramas de proteína só de origem animal.
vocês então vão multiplicar por 0,7. Caiu o valor, vai dar em gramas, é a quantidade de NPU só das proteínas de origem animal. Vocês vão fazer o mesmo com as leguminosas e cereais, sendo que para multiplicar a taxa de absorção das leguminosas, vocês vão pegar a quantidade de gramas totais de todos os alimentos leguminosos, vão multiplicar por 0,6 e vai dar o total. E o dos cereais, vocês vão multiplicar a quantidade total de gramas de alimentos, de gramas de proteínas de alimentos cereais, multiplicar por 0,5, que é a taxa de absorção desse grupo, e vai dar o resultado. Então, vocês vão somar os 3 resultados, né, do animal, leguminosas e cereais, e os 3 resultados juntos vai dar o NPU. A partir do NPU é que se consegue calcular o NPCal. Eu sei que é complicado, talvez muitos de vocês nem consigam ouvir esse áudio direito, mas na quarta-feira, lembrando novamente, vamos estar na sala explicando isso bem direitinho na lousa. Mas vocês são pessoas inteligentes e já devem ter entendido isso na aula quando a Dayana explicou, é claro. Então, o que seria o NPCal? Seria só aquele resultado do NPU que vocês acharam, vezes 4 quilocalorias, que é a quantidade de calorias que contém cada grama de proteína, vocês já sabem disso. Então, o resultado dessa multiplicação vai ser o NPCal de vocês, mas vocês só vão conseguir no final, depois que montar toda a dieta de vocês, que tiver tudo organizado, tudo adequado, fechadinha, é que vocês vão conseguir calcular esse NPCal e o NDPCal. Então, como é que vai calcular um NDPCal por cento? Aí você vai pegar, você vai lá na sua dieta, você vai ver quanto foi que deu de total de calorias da sua dieta e vai fazer uma regrinha de 3. Então, o total de calorias da sua dieta está para 100%, assim como o seu NPCal está para X. Então, o resultado dessa regrinha de 3 é que vai dar o seu NDPCal por cento. Então, esse valor tem que estar entre 6% e 10% para estar adequado. Qualquer coisa, se vocês não entenderam, porque essa é a primeira videoaula que eu preparo, eu não consegui colocar o passo a passo aqui escrito, como é que se faz o cálculo, a gente explica na quarta-feira, ou também tem vídeos no YouTube explicando como é que se faz isso bem direitinho. Aqui nesse quadro, vocês já sabem, o VCT planejado vai ser feito a partir da quantidade do seu cálculo lá do JET, né? O seu JET você vai ter, então você vai calcular o mínimo e o máximo de calorias, o mínimo e o máximo de gramas. Acredito que vocês já não tenham mais tantas dúvidas nisso, porque vocês já fizeram a quarta dieta, né? Então vocês vão calcular essa porcentagem. Aqui nesse quadro de cima, vocês vão colocar qual é a recomendação de vocês, se é DRI, qual é a recomendação, coloca a referência. Então todos vocês também já sabem fazer isso, porque todas as dietas que a gente corrigiu estavam corretas esses quadros. Então acho que vocês não têm mais problemas quanto a isso. Aí, de acordo com as recomendações que vocês escolherem, de acordo com o caso que vocês escolherem, vocês calculam o mínimo e o máximo de calorias do planejado de vocês. E depois que vocês terminarem a dieta por total, vocês vão calcular o total de gramas que deu de cada macronutriente da dieta de vocês e de calorias. E vão calcular a adequação porcentagem através da regrinha de 3.
Quem não lembrar, pode mandar um zap que eu explico melhor. Ou na quarta-feira, na nossa aula de tira dúvidas dessa dieta. Aqui vocês já fizeram também, então eu aconselho vocês logo a pegar lá aquelas DRIs que todos já têm, né, no e-mail, muitos já imprimiram, já procurem logo lá o cálcio, cobre, já veem qual é escolham o caso que vocês querem, então já veem qual é a necessidade diária. Então lá na tabelinha das DRIs vai ter RDA, que é a recomendação diária. Então você vai colocar lá o que tiver no cálcio e você já coloca a UL, que é o máximo recomendado por dia para que o paciente não se intoxique. Se não tiver nada, se tiver só um tracinho, você coloca um tracinho na UL. Se tiver ND, você coloca um ND na UL. Então você pode ultrapassar porque não existem estudos provando que a ultrapassagem dessa RDA, que é a necessidade, possa provocar alguma intoxicação, algum mal, algum malefício ao paciente. Então, vocês preencham logo a necessidade, preencham logo a UL, porque de acordo com isso, vocês já vão ter uma noção da quantidade de alimentos que contém esses micronutrientes que vocês precisam colocar na dieta de vocês. E no encontrado planejado, depois que vocês fizerem todos os cálculos, vocês vão colocar o que vocês encontraram de cálcio na dieta de vocês, a quantidade de cobre que encontraram, a quantidade de ferro e o percentual de adequação é que vocês vão fazer aquela regrinha de 3 e para os casos 1 e 2 tem que estar em 100%, para os casos 3 e 4 tem que estar em 150%. Aqui a única diferença que vai ter na dieta das outras é esse penúltimo quadro, os dois últimos quadros, na verdade, duas últimas colunas, na verdade, né? Que ela agora quer uma dieta por equivalência de alimento e a medida caseira. Então, uma dica que eu dou é que ao escolher o caso, antes de você fazer a dieta, você olhe lá na tabelinha de que ela já passou, né, a tabela de equivalentes, quais são os alimentos que estão lá dentro dos grupos, para você poder colocar alimentos que possam ser substituídos, porque ela já passou uma tabela específica. Existem outras milhares de tabelas que vocês podem procurar na internet, né? Se vocês encontrarem outra, porque vai ser muito difícil você colocar um alimento que tenha determinado micronutriente, algum macronutriente, que você queira colocar e talvez ele não esteja lá na tabela de equivalência. Então, é bom você primeiro verificar quais são os alimentos que estão lá na tabela da dieta por equivalência, para depois escolher quais são os alimentos que vocês vão colocar na dieta específica do paciente de vocês. Por isso, tentem escolher o caso mais simples para se fazer a dieta, porque quanto mais complicado o caso, mais difícil vai ser vocês encontrarem um alimento dentro dessas tabelas de dieta por equivalência para vocês colocarem aí, tá bom? Esse quadro aí todo mundo já sabe preencher, nem vou falar, coloco todas as quantidades que vocês encontrarem. As recomendações nutricionais vocês já estão fazendo bem direitinho nas dietas, a gente está corrigindo as referências bibliográficas também. Qualquer dúvida, vocês podem passar para o líder, para passar para mim. Algumas pessoas já têm o WhatsApp, mas na quarta-feira a gente vai estar aí tirando o restante das dúvidas. Desculpa a confusão do horário da última quarta, eu cheguei lá 10 horas, achando que a aula de vocês terminava 10 horas, mas terminava era 9, né? Mas estamos aí para ajudar vocês em qualquer coisa e até quarta-feira.